Olá, vamos para mais um vídeo, tá? Dessa vez nós vamos falar sobre a imagem de uma função real, tá? No vídeo anterior nós estudamos o domínio de uma função real e hoje a gente vai falar sobre a imagem de uma função real. Então imagine só, nós estamos falando de função. Então, se eu tenho uma função f e esta função é de a em b, eu sei que essa função tem trabalhado o conjunto A, fazendo com que seus elementos se correspondam com elementos do conjunto B, não é? Esse conjunto A gente já estudou isso, recebe o nome de domínio de F. Domínio. E esse conjunto B recebe o nome de contradomínio. Veja só. Bom, mas se nós vamos falar de imagem de uma função, onde que aparece essa imagem? Tá. Por definição, e aí nós já estudamos lá em relação binária, que uma imagem de uma relação, ou no caso aqui, a imagem de uma função, é um conjunto formado pelos elementos do contradomínio que participam da relação, né? Então, esta imagem ela é formada pelos elementos do conjunto B que recebem a flechinha, né? Poderia ter um outro elemento aqui correspondendo com esse elemento de B. Neste caso, eu poderia ou não ter elementos aqui fora, porque no contradomínio nem todo elemento precisa participar para ser uma função. Onde todos os elementos precisam participar são aqui os elementos de A, não é verdade? Então, o que eu preciso entender é que a imagem de uma função ela é um subconjunto do contradomínio. Então, a imagem dessa minha função f, ela está contida no contradomínio de f. Tá bom? Bom, e o que eu faço para encontrar essa imagem se eu tiver uma função assim, por exemplo? Vamos supor que f seja uma função n em R, tal que f de x seja 2x mais 1, não é verdade? Então, olha só, se f de x é igual a 2x mais 1, e essa função é uma função f de n em R, na verdade, este exemplo me pede quem são os elementos, né, reais que receberiam essa flechinha aqui, tá? Então veja só, o que a gente começa a falar, né? O que a gente começa a falar é de como numa função escrita com a sua lei eu posso encontrar a sua imagem. Mais tarde, vocês podem observar que isso também pode ser visto lá no gráfico de uma função, tá? Se eu trocasse aqui, por exemplo, esse conjunto dos números reais por um conjunto R em R, se eu trocasse aqui, eu estou falando isso porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem, não é o objetivo da gente complicar agora, mas essa função ela poderia ser representada num gráfico onde a gente tem aqui os eixos x e y. Como eu lembro que é um elemento de x que manda a flechinha para um elemento y, então o x está relacionado ao domínio. Se eu quiser encontrar o domínio de uma função e conheço o gráfico dessa função, basta eu observar no eixo x quem são os elementos que possuem as suas imagens, né? Bom, então a imagem, que é aqui em y, eu posso imaginar o seguinte, se eu quiser encontrar uma imagem de uma função observando o gráfico desta função, a imagem ela vai ser observada no eixo y. Por exemplo, eu poderia ter uma função assim, né? Vou estabelecer esses elementos daqui, tá? Então, isso daqui vai ser um elemento A qualquer, sei até que A é negativo, eu estou generalizando para vocês entenderem que a minha ideia não é saber quanto vale, mas vamos supor que aquele elemento vale A. Vamos supor que esse número daqui é o número B, que eu sei que é positivo, já que ele está à direita da origem. Eu poderia dizer para vocês que o domínio dessa função aqui, desse gráfico, é o intervalo fechado que vai de A até B. Porque todos esses elementos aqui, ó,
nesse intervalo de A até B, todos esses elementos possuem as suas imagens. Cada um desses elementos possui a sua imagem nessa função. Então, se eu quiser encontrar o domínio de uma função, eu vejo no gráfico quem é o intervalo no eixo X. Bom, mas a aula de hoje é para falar sobre a imagem. Então, a imagem vai ser observada no eixo Y. Então, imaginem vocês que este seria o ponto mais baixo da função, vamos supor, que aqui é um valor C. Vamos supor que esse valor daqui seja maior do que C, e o mais baixo é o valor de C. E supondo também que esse daqui seja um valor D, né? Imaginando que esse ponto é aqui assim mais ou menos, para não causar dúvidas. Então eu imaginei que nesta função o gráfico varia desse ponto C até o ponto D, né? Como a gente acabou de perceber isso, que a imagem é vista no eixo Y, todos esses elementos daqui são imagens para pelo menos um valor do eixo X. Então, a imagem desta função é o intervalo também fechado, que é de C até D, tá bom? Se por acaso aqui nesse pontinho de B não tivesse essa bolinha e a bolinha fosse aberta, por exemplo, não mudaria a imagem, mas mudaria o domínio, né, de A até B, só que no B o intervalo está aberto. Bastava mudar aqui o intervalo que está fechado para um intervalo aberto, tá? Bom, então, na verdade, se agora eu quero encontrar a imagem de uma função, eu tenho que encontrar um conjunto que possui todos os elementos que seriam colocados no valor de y para dar certo, né? Todos os valores de x lá do primeiro conjunto, quando a gente substitui em x, eu vou encontrar lá em b um elemento que é a imagem. Então, o conjunto de todas essas imagens é que forma o conjunto imagem da função, tá? Bom, mas agora, eu vou apagar aqui que eu vou escrever uma outra coisa, porque eu preciso fazer uma brincadeira com vocês. Aliás, concluir uma brincadeira. Quando vocês estavam lá nesse canal e que vocês assistiram o vídeo Relação Inversa, lá no finalzinho do vídeo, eu fiz uma brincadeira com vocês. Não sei se vocês estão lembrados. Quem não lembra, vai dar uma pausa agora no vídeo. Vai voltar lá no vídeo de relação inversa e assistir o vídeo, tá bom? O que eu vou citar para vocês vai estar lá no finalzinho do vídeo. É sempre bom a gente falar sobre isso, tá? Lá no finalzinho do vídeo, bom, quem quiser, quem não lembrar de tudo isso, dá uma pausa e volta agora, tá certo? Dá uma pausa aí. Assiste lá o vídeo, estamos aqui com um tempinho de aproximadamente 8 minutos, aí você volta para continuar aqui, tá? Então veja só, lá naquele vídeo, a gente estava falando sobre uma relação R e encontramos a inversa de R, que é R elevado a menos 1. E na oportunidade, a gente chegou à conclusão de que se eu tenho o domínio de R e a imagem de R, olha só, se eu tenho o domínio de R e conheço também a imagem de R, quando eu faço a inversa, esse domínio vira a imagem da relação inversa de R, e o que era a imagem virava domínio da minha relação inversa de R. Então, lá no final desse vídeo que eu estou brincando com vocês agora, quando eu fiz essas observações, eu grifei, fiz uma brincadeira, puxei uma flechinha e escrevi assim, ainda voltarei aqui, tá? Fiz essa brincadeira com vocês e falando assim, olha, no vídeo lá adiante a gente vai precisar retornar aqui. Pronto, é nesse momento, tá bom? Então, já que vocês retornaram no vídeo e viram isso lá como observações, tá? Tem uma observação que se eu inverter a inversa, eu volto para a própria relação, essas coisas todas que são importantes, né? Então, é uma prova de que aquilo é importante, que a gente realmente precisa voltar lá, tá? Então, uma vez que a gente revisou, a gente precisa encontrar a inversa de uma função. Então, imaginem vocês que eu tenha, vou dar aqui um exemplo. Vou colocar no plural mesmo exemplos para a gente ver como que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer 2 exemplos para vocês. Se eu dissesse para vocês que f é uma função de A em B, tá bom? F é uma função de A em B. A
inversa, a relação inversa é que vai me ajudar a achar a imagem de f. E vamos supor que f de x seja 2x menos 3. Pronto, 2x menos 3. Bom, calcular o domínio dessa função é fácil, porque o domínio dessa função são todos os possíveis, né? O conjunto formado por todos os possíveis valores que eu posso colocar em x, tá bom? Esse maior conjunto possível seria o conjunto A, de modo que eu encontrasse a sua imagem em B, não é verdade? Bom, então achar o domínio de uma função é fácil, inclusive é o vídeo anterior a essa aula, né? Todo mundo já estudou. Bom, e o que é que eu faço para achar a imagem? É fácil. Você sabe encontrar o domínio da função, mas não sabe achar a imagem. É só a gente voltar para isso daqui. A imagem de uma relação é o domínio da sua inversa. Bom, mas por que eu falo de função e falo de relação? Porque a gente precisa lembrar também que toda função é uma relação binária. Então, vale para a função. Eu posso dizer para vocês que a imagem de f, nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui para ficar melhor, a imagem de f é o domínio da sua inversa, tá bom? É o domínio da sua inversa. Então, para eu encontrar a imagem dessa função, vamos supor que eu não consiga ainda construir o gráfico, o que é que eu preciso fazer? Eu encontro a inversa e depois nessa inversa eu vou lá e encontro a imagem, tá bom? Então, olha só, presta bastante atenção. Eu sei que eu tenho um y que vai ser 2x menos 3, é dado por aqui, e a gente vai encontrar a inversa. Lembra também que tivemos uma aula a respeito disso. O primeiro passo para a gente achar a inversa, qual é? Troca x por y e y por x. Então, aqui no lugar de y, eu ponho x, e aqui no lugar de x, eu ponho y. Este é o primeiro passo. Quem é o segundo passo? Isolar o valor de y. Então, eu vou ter que menos 2y, esse x vem menos x menos 3, eu multiplico isso por menos 1, que eu vou chegar à conclusão de que 2y é igual a x mais 3 e, portanto, y é igual a x mais 3 dividido por 2. Isso daqui nada mais é do que a inversa da função f de x. Então, eu vou anotar aqui. A inversa da função f de x é, eu achei, x mais 3 dividido por 2. Então, se eu quero a imagem dessa função, ela é, na verdade, o domínio dessa função. E o que é que eu faço para encontrar o domínio dessa função? Eu vou na condição de existência, né? Ela é uma fração. Tá? Se ela é uma fração, eu preciso lembrar que o denominador precisa ser diferente de zero. E já é. O denominador é 2. Então, existe a imagem para qualquer valor de x que eu coloque aqui. Tá? Então, como o domínio desta função daqui é todo o conjunto dos números reais, isso quer dizer que a imagem dessa função é também todo o conjunto dos números reais, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu poderia responder para vocês da seguinte maneira. A imagem da função f, que é essa função que eu quero, né? A imagem é o próprio conjunto dos números reais, tá bom? Tudo bem com vocês? Todo mundo entendeu? Bom, mas nem sempre vai ser algo muito simples assim, tá bom? Nem sempre vai ser algo muito simples assim. Então vamos para cá. Eu disse que eu ia colocar no plural, então vamos para o exemplo número 2. Imaginem vocês que eu tenho uma função f de x igual já atendendo todas as possibilidades, né? Vamos supor que f de x seja uma função de um conjunto A, um conjunto B e tal. Então, f de x vai ser a função x mais 1 sobre 2x menos 3. Tá bom? Vamos lá, então. O que é que eu faço para achar a imagem desta função? Só para matar a curiosidade e fazer uma revisão. Se eu tivesse pedindo o domínio desta função, eu diria, olha, 2x menos 3 precisa ser diferente de zero. Então, a gente vai achar 2x diferente de 3, eu acharia x diferente de 3 meios e responderia assim, o domínio da função f
é qualquer número real, exceto chaves, exceto o número 3 vezes. Bom, mas não é isso que eu estou pedindo. Eu não quero o domínio dessa função. O que é mesmo que eu estou pedindo? A imagem da função. Então, se eu quero a imagem dessa função, qual é o primeiro passo? Encontrar a função inversa dela. Não é verdade? Então, olha só. Se eu sei que f de x é x mais 1 sobre 2x menos 3, para encontrar a inversa dela, o que é que eu faço? Eu substituo f de x, que é aquele y, eu substituo por x, não é verdade? E no lugar do x, eu vou substituir por y, que na verdade esse y já é o que a gente vai isolar depois, né? Então eu também posso fazer o seguinte, ao invés de substituir por y, eu posso substituir por f a menos 1 de x, que é o que eu vou achar. Tanto faz. Tem gente que prefere colocar o y, tem gente que coloca o f a menos 1, não tem problema nenhum. Então aqui vai ser 2 vezes, no lugar de x, f a menos 1, menos 3, né? Multiplico aqui, olha, usando proporções, eu vou ter que 2 vezes x vezes f a menos 1 de x, isso vezes isso, menos isso vezes isso, 3x é igual, quando aqui não tem denominador, é 1. 1 vezes isso, f a menos 1 de x, mais 1. Bom, mas o que eu quero fazer aqui, na verdade, é isolar esse f a menos 1 de x. Então, eu vou pegar esse que está no segundo membro, jogar para o primeiro membro. 2x vezes f a menos 1 de x, vem para cá, menos f a menos 1 de x, é igual, menos 3x vem para o segundo membro, troco o sinal. Tá? Coloco o f a menos 1 aqui em evidência, f a menos 1 de x, coloco em evidência, tá bom? Eu vou multiplicar por quem? Sobrou aqui 2x, menos, quando eu tiro ele, sobra o coeficiente que é 1, 3x mais 1, e f, vou dar um macetezinho para vocês encontrarem a inversa rapidamente, tá? Vai ser 3x mais 1, 3x mais 1, e esse que está multiplicando passa dividindo 2x menos 1, tá bom? Então, olha só, esta é a inversa desta função, tá certo? Esta função tem como inversa esta função. Mas o pedido é, eu quero saber quem é a imagem da função f. Quem é a imagem da função f? Bom, é o domínio da sua inversa. Se eu já encontrei a inversa, basta agora eu procurar o domínio dela. Quem é o domínio dessa função? É a condição para ela existir. Então, a condição para ela existir está aqui, ó. Né? Basta eu lembrar que 2x menos 1 precisa ser diferente de 0. 2x precisa ser diferente de 1. Então, x precisa ser diferente de 1/2. Não é verdade? X precisa ser diferente de 1/2. Então, a imagem desta função é qualquer número real, exceto o 1/2. Tá bom? Vamos lá, galera. Vou colocar vocês no esparrinho aqui agora. Faz de conta que não tem ninguém atento, tá? Faz de conta que não tem ninguém atento. Então, eu vou responder uma coisa para a gente corrigir. Então, a imagem de f é todo o x pertencente a R, tal que nós achamos x diferente de 1/2. Tá joia? X diferente de 1/2. E aí, vocês entenderam direitinho? Na verdade, não, né? Quem entendeu, pisou na bola. Quem entendeu, pisou na bola. Eu falei para vocês agora, vou colocar vocês no esparrinho. E aí? O que é que tá errado, galera? Coloquei vocês no esparrinho. Será? Levanta a mão aí quem caiu na pegadinha do bolinha. Vamos lá. Olha só. Dá uma anotada, confere isso direitinho, segue até aqui e dá uma pausa aí no vídeo. Você só pode voltar depois que você souber o erro, para ver se você acertou. Onde é que está o erro, tá bom? Deixa eu explicar para vocês. Vou explicar agora. Quem não sabe o erro, dá pausa, tá bom? E só dá play novamente depois que descobrir o erro. O erro está aqui, ó. Pronto. Veja só. O erro está aqui. Se eu estou pedindo o valor da imagem dessa função, nós vimos que a imagem está relacionada com o y, né? O y. E por que que aqui eu achei x diferente de 1/2? Bom, porque eu estou calculando o domínio dessa. Mas quem é x aqui, nessa função que é inversa, não é x, é y. Então, o que está errado é aqui, ó. A imagem não é x pertencente a R. A imagem é
y pertencente a R, tal que quem é diferente de 1/2 não é x, é y, tá bom? Uma outra forma da gente responder isso seria dizer assim, ó. Ou a imagem da função f, pode ser o conjunto dos números reais, exceto o número 1/2, tá bom? Tá certo, gente? Então pode ser qualquer y diferente de 1/2, ou então o conjunto real, exceto o 1/2, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ela é realmente simples, tá bom? Revisando, se eu quiser encontrar a imagem de uma função, basta calcular o domínio da sua inversa, tá? E daí vocês podem fazer exercícios, vamos praticar, porque é praticando que a gente aprende, tá? Essa aula é só para dar um norte a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que tenham aprendido e pode assistir outras vezes para a gente revisar e mandar dúvidas para o nosso canal, tá bom, minha gente? Façam comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um abração para vocês e até a próxima.